Esta aula, gente, ela é para fazer a correção daquela atividade que vocês fizeram na sexta-feira passada pelo Forms. Vocês fizeram ela de maneira online. Não precisou entregar, foi só clicar no link e responder essas 4 questõezinhas. Durante a aula também teve aquele vídeo de revisão sobre frase, oração, período e orações coordenadas, uma pequena revisão. É lógico que não dá para abarcar tudo isso numa pequena aula, mas uma pequena revisão. Quem não assistiu, eu aconselho assistir, porque é a base da gramática do terceirão. A gramática do terceirão, a base dela é a sintática, a relação das palavras uma com as outras, a relação das palavras dentro das frases, dentro das orações e dentro dos períodos, e a organização das orações dentro do período. E os períodos, claro, dentro do parágrafo e os parágrafos dentro do texto. A sintática trabalha tudo isso. Essa relação toda está dentro da sintática. Mas para começar, a gente tem que revisar o que é frase, o que é oração, o que é período. Quem não assistiu aquela aula, assista, faça um bom resumo, porque é um material que nós vamos poder usar o ano inteiro e você ainda vai poder usar depois, no final do ano, quando for fazer vestibular e essas coisas. Bom, a atividade aqui era com base em um texto e claramente lá vocês viram que era um artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Um texto argumentativo. Lembrando aqui, gente, que nós temos 3 tipos textuais apenas. É a famosa tipologia textual. Quando nós revisamos gêneros, lá no comecinho do ano, nós falamos um pouquinho disso. Existem apenas 3 tipos de texto: o descritivo, o narrativo e o dissertativo. Nós temos apenas 3 tipos básicos de texto. Mas eles se abrem em formas infinitas enquanto gênero. O que nós falamos lá naquela aula, que segundo Batikin, os gêneros textuais são infinitos. Os tipos textuais não. Os tipos são fixos. O que é infinito é o gênero. Então os gêneros são infinitos. A dissertação, o que é uma dissertação? Qualquer texto que queira convencer alguém, que queira apresentar um ponto de vista e defendê-lo com argumentos, qualquer texto que queira persuadir alguém. Quem trabalha com persuasão sabe muito bem o que é um texto dissertativo. O texto dissertativo, ele pode ter um monte de gêneros. Nós temos a carta argumentativa, nós temos a resenha crítica, nós temos a dissertação, essa do Enem, que é chamada dissertação argumentativa, é um subgênero que está aparecendo. E nós temos o artigo de opinião, nós temos o manifesto, nós temos o editorial. Todos são textos argumentativos. O editorial é quando um jornal, uma revista, uma mídia qualquer, ela quer expressar a opinião da empresa. Eu, Cláudio, apresentador de um jornal, ou eu tenho um blog de opinião, eu quero apresentar a opinião da minha empresa. Não necessariamente das pessoas que trabalham comigo. Pode ter ali um escritor, um jornalista, que não concorda com a minha opinião. Mas se ele vai dar esse editorial, ele vai expressar, não é a opinião dele, é a opinião da empresa. O que a empresa pensa sobre tudo isso? Por exemplo, agora nós estamos vivendo a questão do lockdown. Se uma empresa de mídia dá a opinião dela sobre isso, é a opinião da empresa, não necessariamente dos funcionários que trabalham ali. O artigo de opinião, por sua vez, é a opinião de uma pessoa. É a opinião, o artigo de opinião é a opinião de alguém. Alguém vai dar aquela opinião. Aí já não é a opinião da empresa. Se eu escrevo para uma revista, para um jornal, para um blog, e eu escrevo um artigo de opinião ali, a empresa não tem nada com isso. A opinião é do articulista, da pessoa que escreveu. Mas é uma dissertação? É, porque tanto o editorial, que é a opinião da empresa, quanto o artigo, que é a opinião de um articulista qualquer, de um escritor, os dois são argumentativos. Os dois querem apresentar pontos de vista, os dois apresentam opiniões, os dois apresentam argumentos, os dois tentam convencer, os dois tentam persuadir alguém de alguma coisa. Então, inúmeros tipos
de textos dissertativos. Agora também que nós estamos trabalhando em literatura, vamos falar de vanguardas daqui a uns dias. Nas vanguardas, nós tínhamos o chamado manifesto. O que era o manifesto? Era quando um grupo de artistas escreviam um texto expondo as bases do trabalho deles e tentando buscar novos militantes para aquele tipo de ideologia artística. Então o manifesto, ele é um tipo de texto argumentativo que ele quer buscar militantes. Ele quer que você, ao final daquele texto, você tome atitude, que você também faça parte daquela ideia, daquele grupo. Ele não quer só convencer você, ele quer que você também milite aquelas ideias. Espero que vocês tenham pesquisado isso, basicamente. E aí, pergunta do número 1. O texto estudado, ele é uma notícia? Ele narra fatos do cotidiano? Ele é uma crônica? Ele é um artigo de opinião, pois opina sobre fake news? Aí, claro que você matou. É um artigo de opinião, ele opina a respeito das fake news. É uma reportagem porque informa sobre notícia. Ele não está trazendo informação, ele quer convencer. E não é uma carta porque não tem aquela estrutura de carta. A carta argumentativa, ela também é uma dissertação, mas ela é uma dissertação que tem aquela estrutura de carta. Jaraguá, 4 de março de 2021, salta uma linha e aí você vem, excelentíssimo senhor, caríssimo senhor, e aí você escreve o seu texto, lá no final tem despedida e tem inclusive assinatura. Embora quando é para vestibular, aí você não vai colocar seu nome de verdade, vai colocar ali um nome falso e tal. Mas então é a letra C, porque é um artigo de opinião, é um texto argumentativo e ele dá a opinião dele a respeito das fake news. Lembrando, gente, que toda questão, isso é muito importante também, toda questão, você tem que ficar de olho no enunciado. Então, antes de ler o texto lá em cima, dê uma olhadinha nos enunciados. Qualquer grupo de questões que você for resolver, antes de ler o texto, senão você perde tempo. Você lê o texto, vem nas questões e descobre que tem que ler o texto de novo. Então, primeira coisa, dá uma olhadinha nas questões, com paciência, dá uma olhadinha nas questões, vê mais ou menos o que elas estão pedindo, que aí quando você for ler, você já tem mais ou menos a chave, o contexto do que as questões estão querendo. Porque a interpretação é engraçado, eu até falo para vocês, meus alunos, que quem cria as questões de interpretação é dona do gabarito. Nem eu, Cláudio, sou dono do gabarito. Quem cria as questões, ela fica sendo dona do gabarito, porque ela atribui um contexto às perguntas que ela faz. Ela atribui uma lógica de referência. E aí você tem que ficar de olho no comando da questão. O comando é essa parte aqui, ó, que vem assim, ó. Checar a origem da informação, sobretudo antes de repassá-la, é reforçar uma maneira de intensificar o elo entre verdade e vida. Isso é o comando da questão. Então fica de olho. E aí vem mais essa partezinha. Ali é o trechozinho e o resto do comando aqui, ó, que esse ainda é mais importante, que diz assim, ó, no trecho as palavras destacadas reforçam a ideia de que nesse momento da pandemia, olha o comando, palavras destacadas, tem verdade e vida. E essas palavras destacadas vão reforçar a ideia de que a vida é efêmera? Não tem muito a ver, é uma pegadinha. Reforçam a ideia de que no momento da pandemia a responsabilidade com notícias falsas é garantia de vida? Sim, porque eu tenho verdade e vida. O compromisso com a verdade pode garantir a vida. Então é a letra B, sem dúvida. Você nem precisa se preocupar com as outras. Ó, não há preocupação com a vida? Há preocupação com a vida, porque eu tenho que preocupar com a verdade. Ele defendeu isso. Então, número 2, letra B. Número 3, o texto respeito à vida apresenta o posicionamento sobre notícias falsas, sendo predominantemente uma sequência. É um texto narrativo? Não, porque ele não conta uma história. Ele não é um texto épico, ele não é narrativo. É um texto descritivo? Não, um texto descritivo, ele traça um retrato das coisas. Você poderia fazer um texto descrevendo um ambiente, etc. Mas o texto descritivo, ele é específico, ele traça um retrato escrito ou falado do objeto.
É um texto argumentativo? Sim, é um texto argumentativo. Ele não é injuntivo. Vocês lembram que o texto injuntivo é aquele de bulas de remédio, etc. E o expositivo é só eu explicando. Seria fazer um texto explicando o que é fake news. Não, ele não explicou, ele argumentou porque ele defendeu um ponto de vista. Então é um texto argumentativo. Letra C. Número 4. Mas o leitor que busca se orientar por fatos e dados reais segue sendo bombardeado por notícias falsas. E vem o comandozinho, ó, no trecho, a conjunção destacada estabelece uma relação de... Só isso que ele quer saber. Qual a relação? As orações, gente, coordenadas, estabelecem relações. Relação de conclusão, relação de explicação, relação de alternância, de oposição. E o mas, nós lembramos que ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Ela marca oposição. É o mas, o porém, no entanto, entretanto, todavia. Essa leva de conjunções, elas marcam oposição. Então, sem dúvida, é a letra D. E acertou você que marcou a letra D. Bom, foi isso, nossa correção. Dúvidas que sobraram, você manda para mim no WhatsApp. Certinho?